Olá pessoal, boa noite. Betânia, Maria Cristina, Karina, Flávia, Feitosa.Mazzi, Leslie Melo, Julian, Carminha. Vamos chegando, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite especial, mais uma noite de live, mais uma noite de estudo espírita para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Sônia Palhano tá aí. Um abraço, Karina, Ieda. Vamos chegando, pessoal. Vamos lá. Nádia. Socorro. Vamos chegando. Pessoal, uma boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje uma data especial, dia 2 de junho. Nosso aniversário do Estudo Espírita. Hoje foi um dia que eu fiz algumas reflexões sobre essa data, sobre a importância desse trabalho, né? De estarmos juntos. Carla, boa noite. Eu fiquei muito feliz assim, de ver o quanto esse trabalho está sendo importante para muitas pessoas. Então eu abri um pouquinho mais cedo, né? Já está quase no horário. Mas para a gente conversar rapidinho sobre esse dia, sobre essa oportunidade que a gente tem de todo dia estarmos aqui. Quero dar um abraço pro meu irmão que está aí assistindo. Estamos de cenário novo hoje e graças a ele, quero mandar um abraço para ele, agradecer pela ajuda. Nós mudamos aqui, fizemos algumas mudanças no cenário, então a partir de hoje esse é o nosso cenário e está bem mais aconchegante, está bem mais preparado e realmente vai trazer muitos resultados melhores para todos nós, né? Então, pessoal, comentando rapidamente sobre o nosso aniversário, em 2015, né, a gente começou esse trabalho que chega a tantas pessoas em tantos lugares. Então, só é possível porque nós estamos juntos, né? Não sou eu que faço, não sou... Todos nós, né, compartilhamos dessa intenção, dessa alegria e dessa vontade de estarmos aqui juntos todas as terças-feiras, né? Já há 2 anos e pouquinho, 2 anos e 2 meses já. Então é uma oportunidade que a gente tem toda terça-feira de manter essa sequência de estudo, pra a gente não parar, né? A gente não interromper. Então a live, o estudo da live, fazer a live, na verdade, né? Ela nos proporciona a continuidade do estudo. A Sheila está perguntando aí se não pode ver pelo YouTube. Sheila, eu posto no YouTube logo em seguida. Por enquanto eu não faço ao vivo no YouTube, mas quem sabe, né, a gente pode ver aí futuramente se dá para fazer. Mas por enquanto a gente faz aqui e logo em seguida posto no YouTube. E aqui agora é bom que fica disponível para todo mundo ver, né? Para todo mundo acompanhar. Agora fica no IGTV aí disponível. Então realmente é uma mão na roda aí para todo mundo. Pessoal, antes da gente começar, eu queria aproveitar esse embalo aqui que a gente está pensando, lembrando do aniversário, comemorando, por que não, né, esses 5 anos juntos. Eu fiz algumas reflexões esses últimos dias e eu queria compartilhar com vocês. A gente já vai entrar 8 horas, mas um pouquinho antes eu queria aproveitar esse momento pra gente comentar. Sobre esse momento atual que a gente está passando, né? Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o mundo em ebulição, né? Não só o Brasil, mas todos os países, passando por tantas situações, né? Por tanta movimentação. E eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Além do momento da pandemia, do momento do isolamento que nós estamos passando, será que não é também esse momento que a gente vem falando aqui ao longo das lives, esse momento da gente se autoavaliar, a gente olhar para nós mesmos? E aí, nessa reflexão me veio a pergunta, o seguinte questionamento, né? Qual é a minha posição no mundo? A gente está vendo tantas coisas acontecendo, né, ao mesmo tempo, tantas transformações, e qual é a minha posição? Qual é a posição que eu quero para mim futuramente? Como que eu vou me transformar para isso? Então são perguntas, são questionamentos que eu fiquei me fazendo nesses últimos dias. E outra coisa muito importante além disso, qual é a posição
do nosso semelhante. Qual é a posição que o nosso irmão, nosso semelhante ocupa hoje? É uma posição confortável? Ou não? Qual é a posição que a gente quer que o nosso irmão, o nosso semelhante ocupe no futuro? A gente quer igualdade, a gente quer alegria, a gente quer compartilhamento, a gente quer realmente que o bem esteja em todos os lugares? Então, se a gente quiser isso, o momento da gente modificar, da gente transformar é agora, né? O mundo inteiro está sendo convocado para essa mudança. O mundo inteiro está sendo trazido à realidade das coisas para que a gente possa modificar, para que a gente possa melhorar. E nesse movimento de mudança, nesse movimento de transformações intensas, vamos nos lembrar do Cristo, né? Vamos nos lembrar desse modelo que é tão caro, que é tão importante para todos nós, que é o modelo, né, o nosso guia maior. E é nesse modelo que a gente vai então olhar e extrair o melhor modelo, o melhor exemplo, a melhor forma de caminhar na Terra, né? Então é nesse sentido que eu queria começar a live de hoje, trazendo essas reflexões, para que ao longo do estudo, ao longo da nossa noite, a gente possa então aproveitar, né, esses momentos também de alegres, para que a gente possa refletir também, por que não, né? Quero dar uma boa noite para todo mundo que entrou aí depois. Paulene, Pablo, Desirê. Pessoal, muita gente está entrando e muita gente nova, né? Pessoal, antes da gente começar, quero agradecer a presença de vocês na live da semana passada do nosso amigo Ed, lá do perfil Somos Espiritismo. Nossa live foi bem bacana, né? Depois eu assisti ela depois no outro dia, e realmente a gente tocou em pontos muito importantes ali sobre a importância do estudo espírita. Quem ainda não viu, quem não teve a oportunidade de ver, é só clicar no perfil Somos Espiritismo, tem uma logo verde, e lá no IGTV a live está disponível, tá? Para vocês acompanharem. Vamos lá então? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês rapidinho antes da gente começar, nós vamos ter o nosso sorteio de aniversário. Só que com o isolamento, pessoal, com a situação que a gente está passando, eu não tive condições de sair e de ainda escolher qual que vai ser o nosso sorteio. Mas podem esperar que nos próximos dias aí a gente já vai anunciar o sorteio, a data, todos os detalhes para todo mundo participar, e qual é o prêmio aí que vocês o sortudo ou a sortuda vai receber em casa, tá bom? Vamos lá então? Outra coisa que eu queria comentar rapidinho. Nesse mês de junho, né, hoje dia 2 de junho, nós vamos estrear aqui no Estudo Espírita o quadro Estudo Espírita Convida, onde nós vamos trazer os administradores de algumas páginas espíritas para eles darem a aula para nós, né? Vou deixar com que eles escolham o tema, e aí eles vão trazer esse assunto, o assunto que eles escolherem, vão trazer para que a gente possa ter uma aula com eles aqui, pelo menos uma vez por mês, né? A ideia. Vamos ver se a gente consegue fazer aí nos próximos meses. Mas nesse mês nós já fechamos com a Gisele, minha amiga Gisele, aqui de Uberlândia, do perfil Deus, Cristo e Caridade, e nós vamos falar, ela vai falar, né? Ela vai trazer para nós uma reflexão sobre a passagem bíblica Levanta-te e anda, né? À luz da doutrina espírita. Então fica todos convidados no dia 23 de junho, às 8 horas aqui na live, tá bom? Pessoal, então vamos lá? Pra gente abrir o estudo de hoje, eu escolhi uma frase que tá lá, um trechinho na verdade, né? Que está no livro Sabedoria Todo Dia, do Lorival Lopes. É a mensagem número 153, para quem tiver o livro e depois quiser olhar de novo. A mensagem diz o seguinte: a força interior é felicidade. A sua força interior mexe mundos. Traça-lhe rumos e caminhos. Dá-lhe alegrias vibrantes, firmes esperanças, belas visões do amanhã, infinita paz e dias felizes para sempre. A sua força interior
tem raízes em Deus. E como Deus é infinito, ela não tem limites. Quanto mais nela você trabalha e espera, mais ela corresponde e cresce. Basta um pensamento de confiança, uma esperança, um lampejo de vitória, para que a força se converta em alegrias, paz e amor. Use a força interior. A força interior é o imã das bênçãos divinas. Pessoal, olha que bacana a gente falar sobre força interior, né? Tem um pouquinho a ver com a reflexão que eu falei um pouquinho mais cedo, né? A força interior é felicidade, então ela mexe mundos, né? Traça rumos e caminhos. Vamos utilizar essa força que está dentro da gente para a gente mexer o que a gente precisa mexer, traçar os rumos e caminhos que a gente quer traçar verdadeiramente, né? E viver também essas alegrias vibrantes, essas firmes esperanças que a gente tanto quer, né? Essas belas visões do amanhã, todos nós buscamos. Então vamos aproveitar essa reflexão para pensar sobre a nossa força interior, como é que ela está. Essa força é o imã das bênçãos divinas. Então vamos cuidar melhor dela, né? Com certeza. Pessoal, vamos lá então, vamos dar início ao nosso estudo. Quem tiver com o livro dos Espíritos aí, hoje nós vamos falar sobre... Nós vamos finalizar o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, né? E vamos entrar no capítulo 3 também, tá? Então nós vamos falar sobre as duas últimas perguntas do capítulo 2, que vai falar sobre o espaço universal, e vamos entrar então no capítulo 3, lá no subtítulo Formação dos Mundos, onde a gente vai abordar a questão 37 e 38. Então quem tiver com o livro aí e quiser acompanhar, lembrando, né, pessoal, que a gente está usando a coleção Estudo Espírita pelo Espírito Miramês. Quem não tiver a coleção, quem não tiver o livro em mãos, pode acessar o site o livro dos espíritos comentado.com. Lá tem a coleção inteira, são 20 volumes, lá tem todas as questões. Então quem tiver a vontade de ler o texto completo, de se inteirar melhor, eu aqui no estudo, né, a gente seleciona alguns trechos para a gente comentar, mas vale a leitura do texto completo. É um texto muito, muito bacana. O pessoal tem gostado bastante dessa coleção, né? Vamos lá? Eu vou fazer uma leitura então da questão 35 para que a gente possa então entrar na análise. Espaço Universal, questão 35, capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta então: o espaço universal é infinito ou limitado? Então, olha só, o espaço universal é infinito ou limitado? E aí a resposta que Kardec recebe dos espíritos é a seguinte: infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? É a pergunta. Isso confunde a tua razão, bem o sei, e no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo ocorre com o infinito, em todas as coisas, e não é na vossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Então, olha só, para a gente ser direto aqui, né? O espaço universal é infinito ou limitado? A resposta dos espíritos é infinito. Então, o que a gente pensa, o que a gente visualiza como espaço universal, né, pessoal? O universo, ele é infinito. E aí Kardec faz uma pequena observação aqui, logo abaixo dessa resposta. Ele vai dizer o seguinte: supondo-se um limite para o espaço, em qualquer distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, após esse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito. Pois essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, pessoal, essa questão a gente vai conseguir aprofundar bem na análise que Miramês faz sobre esse vazio absoluto. Seria ainda um espaço, né? O que é isso? A gente vai conseguir compreender melhor quando a gente abrir, então, quem tiver a coleção em mãos, Filosofia Espírita, nós vamos abrir lá no capítulo 35,
Pessoal, nós já estamos chegando na metade do livro já, hein? Olha só. O tempo tá passando rápido, né? Quem tiver com o livro aí, lá no capítulo 35, o nome do capítulo se chama, então, O Segredo do Espaço. Olha só o que Miramês vai começar dizendo aqui sobre esse segredo, né? Sobre esse espaço universal que é infinito. Opa! Que é infinito. Então ele vai dizer o seguinte aqui para nós. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Isso. Ele vai dizer aqui para nós o seguinte: o segredo é a chama da esperança. Olha só como que ele começa essa questão. O segredo é a chama da esperança. E nos dá um motivo para trabalhar esperando o melhor e as mudanças para a nossa felicidade. Primeiro ele vai abrir já dizendo que em todos os lugares da criação de Deus existem segredos, né, pessoal? Segredos que a gente ainda não acessa, a gente não tem capacidade para entender, para acessar, mas que aos poucos a gente vai tomando um certo conhecimento, e cada conhecimento que chega abre uma nova leva aí de segredos que a gente precisa desvendar ainda, né? E aí ele vai continuar aqui dizendo o seguinte: falta-lhe então para o ser humano, né, para nós, um sentido para tal reconhecimento. Valor esse muito comum nas regiões superiores, onde residem os espíritos puros, formando a grande fraternidade a serviço do bem comum. Então aqui, o que ele está querendo dizer para nós aqui? Então aqui há uma limitação para a humanidade terrestre, né? Compreender esse espaço, compreender esse universo, que ele está querendo dizer aqui, né? A humanidade vive em uma pequena terra, olha só, pequena terra, que, em comparação com a vastidão infinita, nem existe, pelo tamanho que pode apresentar diante da criação de Deus. Né, pessoal? Então, o que somos nós? O que é o planeta Terra perto de toda a criação, né? Em torno dela circula uma matéria mais ou menos rarefeita, denominada ar, que caminha com o planeta por onde quer que ele vá, ajudando na sustentação da vida no ambiente em que permanece. Esse ar é mais grosseiro, é mais físico, na medida que se aproxima mais da Terra. Em grandes alturas, ele é mais sutil, mais apurado na sua estrutura. Ele, como é matéria, está preso pela lei da gravidade, como que entrelaçando entre a energia solar e os raios de luz que as estrelas despejam em todas as direções. Olha só que interessante. E o espaço entre os mundos onde não existe ar está vazio? É uma pergunta que ele faz aqui. E o espaço entre os mundos onde não existe ar está vazio? Não. Não existe vazio na criação. O éter cósmico interpenetra tudo como agente da vida, levando a mensagem de Deus em todos os rumos. Por ele é que se cumpre todas as leis, onde se expressa a vontade do soberano. Pessoal, quando ele fala que ele usa o termo éter cósmico, eu fiquei um pouco de dúvida, né, para saber o que ele queria dizer com éter cósmico. E aí, na verdade, quando ele chama o éter cósmico interpenetra tudo como agente da vida, ele está querendo dizer, né, é um sinônimo do fluido universal, tá? Aquele fluido cósmico universal. E aí ele fala que esse fluido universal ele interpenetra tudo como agente da vida, levando a mensagem de Deus em todos os rumos. Por ele é que se cumpre todas as leis onde se expressa a vontade do soberano. Então esse fluido universal ele está presente em todos os lugares do universo, né? Em toda a criação de Deus. E ele é um agente, né? Ele chega trazendo aquela mensagem, aquele comando superior. Como ele fala aqui, expressa a vontade do soberano, né? Então realmente é um agente que faz cumprir então a vontade, né? A vontade e a lei de Deus também.
Para quem quiser estudar um pouquinho melhor, é só voltar lá atrás, lá na questão 27 do próprio Livro dos Espíritos, que fala um pouquinho sobre isso, né? Lá quando a gente fala sobre a questão de que o fluido universal ele desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Nós já falamos disso quando a gente estudou lá a questão 27, faz pouco tempo, hein? Essa questão 35, né? Umas 3 lives atrás. Então, quem tiver a curiosidade de retornar e olhar essa questão 27, vale a pena também para compreender melhor o que é, para relembrar, na verdade, né? O que é esse fluido cósmico universal que ele está falando aqui. E que ele chama em algumas oportunidades de éter cósmico. E aí, ele vai seguindo aqui a questão 35, ele vai dizer o seguinte: como negar a intervenção de uma sabedoria maior atrás de tudo que existe? Né, pessoal, é difícil a gente negar, né? A gente achar que não tem nada por trás, né, de toda a criação. E se existe Deus, nós também existimos. É o que tentamos explicar e levar os homens a compreender a necessidade do intercâmbio entre desencarnados e encarnados para os segredos ou alguns deles serem desvendados. Neste rasgar do véu de Ísis, quanto conforto não aparecerá na filosofia para o bem-estar das criaturas, né, pessoal? Então, quer dizer, cada vez mais que esse véu ele vai sendo desfeito, né, ele vai sendo rasgado, ele vai sendo tirado, mas a gente vai tendo condições, então, de compreender, né, de entender melhor a criação de Deus, entender o universo, entender a vida, entender nós como seres, né, criados por Deus. E aí ele fala, né, quanto conforto não aparecerá na filosofia para o bem-estar das criaturas, né? Eis a missão da doutrina dos espíritos, que cada vez mais cresce no mundo das formas, induzindo os homens à modificação interior. O que a gente falou no comecinho da live, né? Então, a gente vai vendo todos os assuntos, eles vão sendo interligados, né? Então eu vou retomar essa parte que ela é muito importante. Eis a missão da doutrina dos espíritos, que cada vez mais cresce no mundo das formas. O que é o mundo das formas? O nosso mundo físico, né? Induzindo os homens à modificação interior, à vivência dos preceitos ensinados e vividos por Jesus. Então quer dizer, pessoal, a doutrina espírita então tem essa missão, né, de cada vez mais nos induzir, nos convidar a essa modificação interior que a gente precisa tanto. Então a gente vem, né, a gente aceita reencarnar, a gente pede para reencarnar, a gente passa por todo um processo, né, para verificar o que a gente precisa, como que vai ser, né? A gente passa um tempo planejando, né? Os instrutores ajudam a gente a organizar também, a fazer as melhores escolhas, para justamente a gente chegar aqui e promover essa mudança, essa modificação dentro de nós, né? Trazendo os nossos erros, os nossos acertos, para que eles sejam modificados para melhor, para a nossa evolução, né? E aqui fala ainda, né? A vivência dos preceitos ensinados e vividos por Jesus. Nós estamos ligados ao planeta Terra. Jesus é o governador do planeta Terra, né? Então nós estamos ligados a vivência desses preceitos que ele nos ensinou. Que ele veio, né, pessoal, encarnou entre nós e trouxe os preceitos, trouxe os ensinamentos, os aprendizados, nos ensinou a lei do amor, a caridade, a importância, né, de se viver esses valores, a importância da gente saber que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai amantíssimo, um Pai que nos dá a chance, um Pai que nos ama. Então olha só que diferença que é a gente entender isso. A gente não achar que a gente está aqui jogado ao léu, né? A gente está aqui de qualquer jeito e salve-se quem puder. Não é assim, né? Então a doutrina espírita, ela nos convida para essa modificação, para essa reforma íntima, né? Vamos usar outro sinônimo aqui. Essa reforma íntima que é intransferível, cada um de nós é responsável pela sua, e nós podemos, claro, auxiliar os outros também nos auxiliam bastante. E também, pessoal, relembrar, né, esses preceitos que Jesus deixou tão claro para nós durante a encarnação que ele viveu, né? Então, preceitos ensinados e vividos por Jesus.
Então, quando eu falei lá na abertura da live sobre a gente pensar qual que é a nossa posição no mundo, qual é a posição que o nosso semelhante ocupa no mundo, se eu quero ocupar uma posição melhor e se eu quero que o outro também ocupe, né, pessoal, vamos nos lembrar dos preceitos de Jesus quando ele falou tanto sobre a lei de amor, sobre a caridade, sobre a indulgência, sobre o perdão. Porque se a gente se lembrar disso, essa reflexão, essa autoavaliação que a gente fizer aqui, de qual é o lugar que eu quero ocupar no mundo? Eu quero ocupar um lugar bom? Eu quero ocupar um lugar de riqueza material? Eu quero ocupar um lugar de riqueza espiritual? Por que não? Na medida de que é possível, a gente pode ascender muito nessa parte espiritual ainda encarnado. Qual que é, então? O outro, o meu irmão, aquela pessoa próxima, o meu familiar, o meu amigo, a humanidade, a família humana inteira, ela também não tem o direito de melhorar, de crescer, de viver bem, de ser respeitado? E aí, quando a gente pensar nisso, né, nessa reflexão lá do começo, vamos nos lembrar desses preceitos que ele fala aqui. Vivência dos preceitos ensinados e vividos por Jesus. Então, se a gente se inspirar mesmo, de verdade, em Jesus, a gente vai encarar de outra maneira, né? A gente vai ver de outra forma. A gente vai realmente conseguir, então, entender um pouco mais ainda, né, pessoal? Aprofundar um pouquinho mais a missão da doutrina espírita. Por que não foi revelado tudo de uma vez? Aos poucos, né? Esse véu aí que ele fala aqui, o véu de Ísis, né? Ele vai sendo rasgado, ele vai sendo levantado para que a gente possa ir vendo conforme a gente vai caminhando, a gente vai melhorando, a gente vai tendo condições de entender, de compreender, e aí sim a gente vai visualizando tantas e tantas bênçãos, tantas e tantas maravilhas que é a vida espiritual, que é a verdadeira vida, né? Então a gente vai aprendendo que não podemos escapar, então, da modificação interior que ele está falando aqui. E aí, novamente, a gente vai reforçar, né, a importância da reforma íntima. Posso evoluir, posso melhorar sem reformar a mim mesmo? Jesus não... Qual é o caminho que Jesus mostrou para nós? Não é a modificação de nós mesmos? A modificação interior? É viver os preceitos do amor e da caridade, do perdão, da indulgência, da humildade. O Evangelho, pessoal, é um roteiro para a gente seguir. E aí, tudo aquilo que está ali, está colocado ali, todas as passagens, todas as análises, né, todas as comunicações que estão ali ajudando a gente a entender a passagem bíblica, a passagem evangélica, é um convite para que a gente faça essa modificação. É um convite para que a gente olhe para dentro da gente e tente aplicar o que o Cristo veio nos mostrar, né? Sandro Costa colocou aqui para nós: a doutrina espírita é amor, humildade e tolerância, né? Então tem essa missão também de nos mostrar isso, né? Que o Sandro está falando aí para nós. A Betânia, nossa amiga, colocou aqui: como diz no Evangelho, a verdade foi revelada à medida que o homem teve possibilidade de compreender. E aí, pessoal, como é que estava a humanidade quando Jesus encarnou? Como é que está a humanidade agora? Ela está melhor? Ela está pior? Vocês já fizeram essa análise, esse balanço? É um ponto interessante para a gente pensar, né? Então, o ser humano ele foi caminhando. Quando a doutrina foi codificada, lá no século XIX, que momento histórico que a gente estava vivendo? Vocês se lembram? Qual é o momento histórico que encontrou a brecha ali para que a codificação chegasse para a humanidade? No momento ali do iluminismo, né, das ideias, das formas, a humanidade saía então da idade das trevas, né, da Idade Média, para as luzes. E aí veio a filosofia, veio as ideias, né, veio tantas e tantas revoluções que aconteceram naquele período, principalmente as revoluções das ideias. Então, se a gente for pensar, né, a humanidade ela foi sendo preparada da vinda do Cristo até o século XVIII, né? Então foram 18 séculos
sendo preparada para que chegasse então o momento de que a codificação fosse possível chegar aos homens. Se ela chegasse logo após a partida do Cristo, pessoal, como é que ela seria implantada? A humanidade teria condições? A terra estaria pronta para que a semente viesse? Ainda não. Então, por isso que o Cristo falou, né? Ele prometeu, é o Consolador prometido. Então, ele veio depois, né? Jesus preparou o terreno, falou as verdades eternas para nós. E aí, então, conforme o tempo foi possível, ele veio. O Consolador veio, então, e fincou as raízes. A semente caiu e ficou, né? Ela cresceu, está dando frutos aí. E é para a humanidade, para o resto, né? Dos tempos aí, né? Não é uma coisa passageira, né, pessoal? A gente sabe que as verdades que a doutrina nos mostra são verdades eternas, são verdades. E cada vez mais a gente vai aprimorando esse conhecimento, vai tendo condições de compreender através do estudo, através da vivência, através da nossa modificação interior, que é muito importante, que é a prática, né? A gente pode estudar aqui, ó, muito tempo, mas se a gente não viver, se a gente não modificar o nosso interior, não vai adiantar, né? Vai ser um esforço perdido mesmo, né? Continuando aqui, para a gente finalizar a questão 35, no último parágrafo, Miramês vai dizer o seguinte aqui, pessoal. Desejamos às criaturas que nos ouvem que despertem os valores, como luzes para os próprios caminhos, e que seja a fé a semente divina a nos levar ao maior entendimento das coisas necessárias. Os segredos de Deus são igualmente infinitos, e pela nossa vontade e esforço, eles irão desabrochando diante de nós, em sequências intermináveis. Então, olha aqui, 2 pontos muito interessantes que ele fala aqui, que ele cita, pessoal. O primeiro ponto é a fé, né? Ele fala, desejamos que quem está lendo, quem está, né, tendo contato com esse texto aqui, com essa obra, desperte os valores como luzes para os próprios caminhos. E aí ele fala que a fé seja a semente divina a nos levar ao maior entendimento das coisas necessárias. Então, olha só, a fé como uma semente divina. Todos nós temos fé? Como é que está a nossa fé? A nossa fé, ela é uma semente divina? Ela é uma semente que quando cai no nosso coração, ela dá frutos ou não? Olha só, um ponto interessante para a gente pensar. Porque se a gente der vazão a essa semente divina que está dentro de nós, ela já está dentro de nós, pessoal. Agora, algumas pessoas dão vazão, cultivam, atentam para isso, outras não. Se a gente, então, der vazão, né, cuidar dessa semente divina que está dentro da gente, ela nos leva, então, ao maior entendimento das coisas. Né? Por isso que a doutrina ela nos ajuda a reconhecer a nossa fé, a viver a nossa fé, e aí, pessoal, esse entendimento, esse esclarecimento que a gente fala tanto, ele se expande, né? Então é isso que ele está falando aqui, né? Nos leva ao maior entendimento das coisas necessárias. A gente vai então aos poucos caminhando nesse entendimento, né? Conforme essa semente da fé aí ela vai sendo cultivada dentro de nós. E aí outra coisa que ele fala também que é muito interessante aqui com relação ao nossa vontade e esforço. Olha só, os segredos de Deus são igualmente infinitos e, pela nossa vontade e esforço, eles irão desabrochando diante de nós. Então, pouco a pouco, né, pessoal, isso vai se desabrochando em entendimento para nós. E aí, então, a gente vai dando um passo, né? A gente vai seguindo aí cada vez mais como forma de entendimento, de compreensão, de esclarecimento. A doutrina, ela realmente é esse passo, né? A humanidade deu um passo muito, muito importante, muito significativo. Por isso que a espiritualidade, pessoal, os mentores,
em sua grande maioria, nos incentivam tanto ao estudo do Livro dos Espíritos. E por isso que eu decidi fazer esse estudo, né? Desde o começo, lá pegando desde a introdução, vocês que estão acompanhando aí desde o começo desse ano, né, principalmente, nós começamos lá no mês de janeiro a introdução e fomos vindo aí 3, 4, 5 no máximo questões por live, e aí pouco a pouco a gente vai estudando todo esse conteúdo que é muito rico, né, que é muito importante, que é realmente a nossa base. A gente não pode avançar, né, sem entender essa base, ela é muito importante. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre essa questão? A questão 35, a gente pode avançar? Acho que o tempo está bem... Alguém está falando aí sobre o nosso canal no YouTube, pessoal? As lives estão lá, viu? Desde a introdução do Livro dos Espíritos, que é uma parte muito importante. Nós falamos semana passada na live com o Ed sobre a importância de se estudar a introdução do Livro dos Espíritos, porque ali Kardec vai realmente trazendo muitas informações que vai ajudar a gente a compreender todo o resto do livro, todo o livro, na verdade, né? E também as outras obras. Então fica aqui realmente o nosso reforço de que é realmente preciso estudar. Quem não acompanha desde o começo pode acessar lá no YouTube, tá separado pelas playlists, tá bem fácil de achar, tá bem na sequência também, tá numerado, fica fácil de localizar. E aproveita agora esse momento de quarentena pra gente colocar o estudo em dia, tá bom? A gente pode seguir então. Tô dando uma olhada aqui se tem alguma questão, pergunta sobre essa questão. A nossa amiga Ana Simon colocou aqui para nós: cientificamente crescemos muito, mas moralmente ainda temos muito a progredir, né? Então essa balança está um pouquinho aí em desequilíbrio, né, Ana? E aí nós estamos aqui também para tentar equilibrar essa parte moral nossa, né? A gente avançou em tantas coisas, por que a parte moral ficou para trás, né? Então a encarnação é uma oportunidade que a gente tem de também trabalhar essa parte, né? De colocar em prática, principalmente. A nossa amiga G. Rocha colocou que ainda temos muito o que aprender, vivemos num mundo de provas e de expiações, né? A gente vai aí pouco a pouco caminhando, evoluindo, porque o planeta também tá evoluindo, tá avançando, né, pessoal? Olha aí, tanta coisa acontecendo, né? A gente olha aí para essa efervescência que está acontecendo no mundo, e a gente entende que realmente é uma mudança, né? Uma transição muito forte que a gente está atravessando. Eu vou tirar uma dúvida da Cláudia aqui, nossa amiga que está acompanhando aí. Eu acho interessante a pergunta, apesar de não ter um pouquinho a ver aqui, mas vamos responder porque eu acho que é interessante. A encarnação, às vezes, é solicitada? Na grande maioria das vezes, né, pessoal, a gente pede para reencarnar. Quando a gente está no plano espiritual, lá, a gente se depara como a gente não está com a matéria, a gente não está adormecido pela matéria, na maioria dos casos a gente se depara com a nossa situação evolutiva. Como a lei é evoluir, é crescer, é progredir, a gente quer melhorar. E aí a gente vê que a gente precisa resolver alguma coisa, tem um débito lá de trás que a gente ainda não resolveu, e aí a gente solicita a reencarnação para que a gente possa avançar, né? Então, na maioria das vezes, a gente solicita, quando o espírito tem condição, ele participa do planejamento, né? Aí ele escolhe a família, aí ele escolhe, né, o lugar onde vai reencarnar, as características, as principais provas, tá? Então é uma coisa interessante da gente reforçar aqui. Quando a gente estudou o livro Temas da Vida e da Morte, nós falamos muito sobre esse assunto. Quem não acompanhou aquelas lives, busca o livro Temas da Vida e da Morte, lá fala muito sobre esse assunto, viu, Cláudia? É uma dica aí de leitura. É um livro muito bom, nós fizemos live dele praticamente inteiro. Fica a dica aí pra vocês, é um livro muito, muito interessante.
Shirley está perguntando sobre o evangelho no lar. A gente não faz, tá? Temos uma ideia de futuramente tentar implementar o evangelho, tá, pessoal? Mas por enquanto ainda não. Mas se for viável, se der certo, eu vou comunicar a vocês, tá? Mas já existe essa ideia aí no ar. Algumas pessoas já me sugeriram. A gente vai pensar com muito carinho aí sobre essa possibilidade, tá bom? Vamos lá então? Vamos avançar para a questão 36, para a gente não atrasar muito. Quem tiver com o livro dos Espíritos aí, João tá aí, né? Vamos lá, 36. O vazio, olha só a pergunta que Kardec faz aos Espíritos. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Olha só, o vazio absoluto existe em alguma parte no universo universal? No espaço universal, desculpa. E aí a resposta que Kardec recebe é a seguinte: não, nada é vazio. Olha só, pessoal, não, nada é vazio. Então não existe vazio absoluto na criação, em nenhum lugar do espaço universal. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Que matéria é essa que a gente falou agora mesmo? Então olha só, o que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Que matéria é essa que a gente falou agora mesmo? O fluido universal, né? Fluido cósmico universal, ou então éter cósmico, como Miramei chama aqui, né? Então, pessoal, não existe vazio. Então, se a gente imaginar lá o fundo do mar, 300 quilômetros de profundidade, tá vazio? Não tem nada lá? Tem sim, né? Então, não existe o vazio. Não, nada é vazio. Olha só a resposta, né? Então, é bem pontual. Nada é vazio. O que parece que está vazio está ocupado por uma matéria que escapa, então, aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos, né? Então, vamos ver o que Miramês vai abordar nessa questão. Lá no capítulo 36, então, para quem estiver seguindo aí na coleção Filosofia Espírita, ele vai intitular o capítulo como O Vácuo Não Existe. Então, olha só. Ele vai começar dizendo o seguinte: o nada não existe. O que chamamos de vácuo é, pois, onde falta o ar que tanto conhecemos, né? Então, pessoal, tem aquele espaço no universo que os cientistas, né, denominam como vácuo, quer dizer que não tem nada ali, não tem um corpo material, não tem ar, não tem nada. Então, há essa denominação de vácuo, né? O que é o vácuo? E aí aqui ele vai explicar. O que chamamos de vácuo é, pois, onde falta o ar que tanto conhecemos, bafejando a velha terra que habitamos, servindo para manter a vida na carne. Toda a criação é tomada pelo éter cósmico, né, que é esse fluido universal que a gente está falando, que não obedece à química ou à física humana, tampouco à máquina de sucção, com que queiram retirá-la do seu campo, subordinado somente à vontade de Deus. Pessoal, então, a Cíntia está perguntando aqui, o fluido universal, explica um pouco mais sobre o que é o fluido universal. Vamos abrir lá na questão 27 rapidinho, aqui, só para a gente poder... Rapidinho, pessoal, só para a gente poder explicar melhor, para a gente retomar um pouquinho sobre... Quem tiver com o livro aí, na página 89 e 90, tá? Tá explicando melhor aqui. Deixa eu ver só exatamente qual que é o ponto que tá falando aqui, pessoal. Lá na questão 27, só voltando aqui rapidinho para tirar a dúvida que surgiu aí, no segundo parágrafo vai ser dito o seguinte:
há duas forças distintas, consubstanciadas no mesmo princípio, e um comando central, com personalidade independente, como comando único de todas as coisas. Matéria e espírito e Deus. Quer dizer, pessoal, essas duas forças distintas que a gente conhece é matéria e espírito. O comando é Deus. O fluido universal, então, ele vai entrar logo em seguida aqui. Todavia, olha só, todavia, entre uns e outros, necessário se faz a existência de fluidos imponderáveis, cada vez mais puros, de conformidade com a pureza da forma ou da inteligência. Não podemos confundir essas divisões altamente distintas umas das outras pelo seu modo de ser, pelas vibrações correspondentes ao estado em que se encontram na posição de servos do Senhor. Matéria é matéria, espírito é espírito e Deus é Deus. Porém, a matéria vem do espírito e o espírito vem de Deus. Certos pormenores desconhecemos, né? Mais tarde eles serão revelados. E aí, ele fala que, por enquanto, devemos nos conformar com o que já nos foi dado, né? Através de inúmeras revelações e dados preciosos. Esse fluido universal dimana do Criador. O que é o fluido universal? Então, esses fluidos imponderáveis que transitam entre a matéria e o espírito, né? Esse fluido universal dimana do Criador na sua pureza virginal. Ao sair das sutilezas peculiares da sua fonte, começa a se transformar, obedecendo a regras e formando ambientes, sem que a nossa inteligência possa determinar os seus caminhos, por serem indescritíveis. Então, pessoal, esse fluido universal ele está em toda a extensão da criação de Deus. Ele sai, né? Ele fala aqui, ó, ele dimana do Criador na sua pureza virginal, e ao sair das sutilezas peculiares da fonte que é Deus, né? Ele começa a se transformar. Então, ele vai se transformando de acordo com os níveis aí, tanto da matéria quanto do espírito em si. Ele começa a se transformar, obedecendo regras e formando ambientes, sem que a nossa inteligência possa determinar os seus caminhos, por serem indescritíveis, até a matéria bruta de formas variadas. Quer dizer, pessoal, é essa ação de Deus, né? É como se fosse aquelas vibrações que vêm da fonte maior que é Deus e passa por toda a criação, por todos os níveis. Quando a gente estudou esse capítulo aqui, a gente falou muito sobre os níveis da matéria, né? Os níveis que foram sendo atravessados. A matéria é a vibração mais baixa, né? O mundo físico é a vibração mais baixa. Então ela sai do Criador e vai passando por inúmeras transformações até chegar na matéria, que é a vibração mais baixa que o fluido universal pode captar. Ele fala que nas modificações da matéria, para que ela se expresse em natureza diferente, sendo no fundo o mesmo elemento primitivo. Então é aquela... Vamos pensar aqui uma imagem de um braço. É como se Deus, né? E vamos imaginar Deus como se fosse uma fonte criadora. Como se fosse, não, é uma fonte criadora, mas eu falo assim, aquela fonte que está ali e que vai se estendendo. Então esse braço aqui que vai se estendendo por toda a criação, que vai passando por inúmeras transformações, é o fluido universal. Ele vai levar a mensagem, ele vai levar o comando, né, de Deus a toda a criação. Então ele vai passando por vários níveis, por várias modificações, né, e ele está presente em todos os lugares, igual Miramês fala aqui na questão 36. Então ele reforça essa importância da gente entender que o vácuo não existe. Então ele está presente em todos os lugares, né? Então eu não sei se eu consegui relembrar muito bem, mas se vocês tiverem dúvida, retorna lá na live onde a gente fala sobre a questão 27, tá? Que lá a gente dedicou mais tempo, né? Falou um pouquinho mais sobre isso, mas é sempre bom a gente voltar um pouquinho também pra gente reforçar, né?
porque é um assunto que gera dúvidas. E lembrando também, pessoal, que ao longo do Livro dos Espíritos, mais na frente, nas outras obras também, principalmente na Gênese, vai ser retomado esse assunto, tá? Então aqui, como é o começo do Livro dos Espíritos, ele vai trazendo essas definições, mas depois ela vai sendo mais aprofundada, tá bom? Então aos poucos a gente vai chegando lá. Mas vocês conseguem compreender então o que é o fluido universal, o que é esse éter cósmico que a gente está falando aqui, né? Que é esse agente que vem trazer a vontade, que vem realmente trazer a vontade de Deus para toda a sua criação. Tudo bem? A Cíntia, excelente, ficou bem mais clara. Que bom. Mas depois vocês assistem lá a live que a gente fala sobre a questão 27, tá? Já tá lá no YouTube. Deixa eu voltar aqui na questão 36, né? Onde a gente estava falando sobre... Deixa eu voltar rapidinho para a gente avançar. Olha só, toda a criação, então, é tomada pelo éter cósmico, que é esse fluido universal. Ele está presente em toda a criação, pessoal, em todos os lugares que a gente conseguir ter uma noção que existe. Né? Que não... esse fluido cósmico não obedece à química ou física humana, né? Como a gente estava falando, tampouco à máquina de sucção, com que queiram retirá-la do seu campo. Subordinado somente à vontade de Deus, né, pessoal? Então, tipo, eu não posso querer ir em tal lugar, ir lá onde tem o vácuo, né, que a ciência chama de vácuo, ir lá e tirar o fluido universal que está lá. Não tem jeito. não tem como fazer isso, né? Porque ele é subordinado somente à vontade de Deus. Então, nós, enquanto seres humanos, como criaturas, a gente não tem a capacidade de ir lá e... deixa eu retirar um pouquinho aqui para eu estudar o que é o fluido universal. Não tem jeito, né? Subordinado somente à vontade de Deus, não se submete a qualquer outra. Olha só que importante, né? Que Miramê está dizendo aqui. E se pudéssemos retirá-lo do ambiente em que vibra, certamente alguém perguntaria: o que ficaria depois disso? E segredo de Deus ainda não desvendável, que não iria em nada melhorar os homens se estes pudessem conhecê-lo. Quer dizer, é um segredo de Deus, né, que não vai modificar a gente saber, né, esse segredo. O mais importante é a gente modificar o interior, que a gente estava falando lá mais cedo, né? A nossa tarefa é essa. E a gente faz tudo pra gente não cumprir essa tarefa, né? A gente dá volta, a gente quer saber o fluido, a gente quer saber... E a gente esquece de fazer o principal, muitas vezes, né? Mas brincadeiras à parte, né? Um pouquinho mais à frente ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer o seguinte: o Cristo nos trouxe a melhor reforma, como uma constituição universal em um punhado de palavras simples, na profundidade do amor, o Evangelho. Então, olha só, repetindo: o Cristo nos trouxe a melhor reforma, com uma constituição universal em um punhado de palavras simples, na profundidade do amor, que é o Evangelho, elo que poderá unir todos os povos para que surja um só pastor e um só rebanho. Falamos sabendo somente de um lugar onde existe o vácuo, é onde não existe amor. Olha só, olha como que Miramês aproveita desse assunto aqui, sobre o vácuo, sobre se esse fluido universal está presente em todos os lugares, como que é isso? Ele aproveita e fala, né? Somente um lugar onde existe o vácuo é onde não existe amor, o amor, e onde faltam a caridade, a justiça e o perdão. A humanidade permanece em desgaste em todo o mundo por faltar-lhe o desprendimento. Pessoal, o que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro agora, hein? Nós vamos ter que aprender esse desprendimento. Nós vamos ter que aprender mesmo na marra.
A humanidade permanece em desgaste em todo mundo por faltar-lhe o desprendimento. O egoísmo empana nos corações e os sentimentos de fraternidade. Peraí, pessoal, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O egoísmo empana nos corações os sentimentos de fraternidade e a alma fica sufocada sem poder respirar a esperança e sentir a luz do futuro promissor. Então aqui ele está reforçando o quanto o egoísmo atrapalha, ele diminui o sentimento de fraternidade e a alma fica sufocada sem poder respirar a esperança e sentir a luz do futuro promissor. O que parece vazio para os homens de ciência, ao extraírem o ar, está ocupado por fluidos altamente sensíveis, capazes de registrar até os pensamentos com nitidez absoluta e ainda gravar todos os sons e imagens emitidos. Olha só, pessoal, que interessante. E o mais interessante é que o poder do Espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que se processa nesse éter, né, nesse fluido. Então quer dizer, né, o fluido universal está presente em toda a criação, em todos os lugares possíveis. E aí então a gente sabe que ele é a presença de Deus. Então Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, onipresente, onisciente, e está ali registrando tudo. Pessoal, tem como a gente fazer alguma coisa, qualquer coisa, e que fique escondido? Que fique fora da percepção de Deus? Não tem jeito. Não tem como. E eu achei muito interessante essa explicação dele aqui, né? O que parece vazio, então se eu for lá em um lugar onde não tem nada, não tem ar, não tem gente, não tem nada, não tem comida, não tem planta, não tem nada, mesmo se eu for num lugar assim, né? Ele fala aqui, está ocupado por fluidos altamente sensíveis, capazes de registrar até os pensamentos com nitidez absoluta e ainda gravar todos os sons e imagens emitidos. E o mais interessante é que o poder do Espírito é tão grande, nosso Espírito também registra isso, pessoal, que igualmente consegue fazer na consciência, ele registra na consciência. Então, o mal, o bem, tudo que a gente faz, que a gente acha que ninguém está vendo, fica registrado na nossa consciência. E aí acontece muitas vezes o seguinte, enquanto a gente está aqui encarnado, a gente faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, acha que ninguém está vendo, acha que ninguém está... Mas isso está sendo registrado, né? Pela divindade, por Deus, né? Através desses fluidos que está em todos os lugares e pela nossa consciência. E aí a gente desencarna, chega no plano espiritual, vê que a gente, né, já não está mais no corpo. E aí, pessoal, a gente vai ter que lidar com a nossa consciência. E aí a gente vai lembrar que a gente não perdoou, a gente vai lembrar que a gente não fez, que a gente fez mal, que a gente prejudicou alguém, que a gente fez mal pra gente mesmo, que a gente não cuidou do corpo que a gente tinha. Isso também gera débito, né, pro espírito. Então olha só, por isso que é tão difícil. Tem espíritos que dormem mesmo, né, como se diz, né, alguns acreditam que vão dormir após a morte, e eles dormem mesmo porque eles não querem lidar com a própria consciência. E aí eles ficam muito tempo em estado de sono, em estado, né, meio anestesiado, até que ele tenha condição de realmente, não, peraí, né, deixa eu ver onde eu tô, o que está acontecendo, e aí ele reconhece realmente que ele desencarnou e tudo mais. Então é uma coisa pra gente pensar, né, pra gente não se esquecer de que a nossa consciência registra tudo, né, a nossa intenção principalmente, né, então que todas registradas. Pessoal, a live vai encerrar dentro de 10 segundos. Eu vou salvar a primeira parte e aí retorno pra gente continuar então as duas outras questões. Tudo bem? Aguardo vocês.